Pronto. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Franklin entrou agora, Maria Tereza, Gil GNC também entrou aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Professor Leandro Carvalho, seja bem-vindo, meu amigo. Grande Franklin, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, doutor Torben? Como vai? É, tudo bem também, graças a Deus. A gente passou agora aqui na minha cidade de João Pessoa por. Entramos em lockdown aqui. Mas graças a Deus, se Uhum. Deus quiser, vai ser a reta final para a gente sair já aí rumo a um retorno das atividades econômicas, que a gente vai discutir exatamente nessa live aqui, né, Franklin? Sim, sim. Eu Estou queria às só ordens aí para a gente começar a conversa. Pronto, eu queria só agradecer a presença aí do pessoal. O grande Gil tá aí, da GNC Comunicação, Igor Nunes, advogado, professor Leandro Carvalho também está aí, Tiago Conde entrou aí, Francisco Karen, Bruno Borges, Guilherme Machado, boa noite, Guilherme. Rodrigo também entrou aí, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, essa já é a segunda roda de conversa que estamos promovendo, o Paulo Maia Advocacia com a Índice Consultoria, para debater questões empresariais, temas quentes nessa área de empresas. Já fizemos uma primeira conversa, né, Franklin? Onde a gente Sim, abordou uma questão muito interessante, que foi na área de empresas familiares, essas questões que são peculiares às empresas que têm como a sociedade pessoas da mesma família. A gente abordou a dificuldade da sucessão. Se você se interessou por isso, o nosso vídeo já está lá no YouTube, nesse mesmo canal. Então você, assim que encerrar essa live, pode ir lá assistir isso, divulgar para quem você acha que vai agregar alguma coisa, que tem alguma empresa familiar. E aí, essa segunda conversa que a gente está fazendo hoje, a gente vai abordar um tema que, embora não seja tão interessante, é algo que é atual e que é muito útil, né? Que é essas questões que, infelizmente, vão aumentar agora as discussões, né, Franklin? Que é a questão de uhum, dissolução societária, de fechamento de empresa, mas também de formação de novas empresas, né? uhum, é verdade. Boa noite a todos aí que estão prestigiando a nossa live, né? Agradecer aqui mais uma vez o convite da Paulo Maia Advogados para conversar sobre essa temática da gestão, que para nós é uma temática que nós gostamos muito de abordar. Afinal de contas, a gente tem uma vida toda dedicada a essa atividade, né? Isso, Bom, exatamente, Franklin. Ó, bom, tem uma Zé Cândido proposta ali para a mandou gente. um abraço aí. Quem está mandando? Zé Cândido. Ah! Um abraço para ele também. Bom, eu acho que a gente vai começar, né, doutor, uma proposta aqui de começar a falar sobre a questão da formação das sociedades, né? Isso é Isso. um aspecto interessante, né? Até seria importante a gente destacar que nesse momento assim de pandemia, né, e imagino que assim será daqui para frente, né? Cada vez mais as pessoas, né, vão procurar, os investidores, os empresários, procurar mitigar as fontes de risco nos investimentos, né? Uma das formas de você fazer isso é você não investir sozinho, né? Ter parceiros para investir, porque você divide o risco com alguém, pelo menos. Isso. Por que que a gente fala nessa questão de dividir risco, né? Porque o momento presente, né, é um momento de ainda mais incerteza para quem vai tomar decisão sobre investimento. Uma decisão de investimento é sempre uma decisão que envolve risco, sempre, né? Mas numa conjuntura como a atual, a gente entende que esse risco é ainda maior. Ele ficou agudizado. Por Verdade. quê? Porque os dados eles estão dispersos, né? Ninguém consegue prever para onde vai a economia. Muita gente consegue fazer projeções e fazer análises. Se você quiser, eu faço a minha. Mas não passam de muito mais estimativas ou percepções ampliadas do que propriamente uma segurança. Por exemplo, ninguém sabe quando é que a pandemia vai cessar seus efeitos, quando é que o Covid vai parar de fazer vítimas, quando é que ele vai deixar de provocar essa conjuntura toda, né? E Exato. ainda assim, depois da pandemia controlada, será que os negócios vão mesmo a funcionar como funcionavam antes, né? E essa incerteza, doutor Torben e as pessoas que estão prestigiando a gente, elas, por exemplo, se expressam
Agora, nós tivemos a pandemia, ela, na verdade, ela começou a afetar na prática a vida das pessoas com a adoção do isolamento social que aconteceu ali no meio de março. Mas só para se ter uma ideia, esses 15 dias de março, quando fechou-se o trimestre, já provocou uma queda no PIB de 1,5%. Né? O PIB do trimestre Nossa. caiu 1,5%, o que é uma pancada. Pra você ter uma ideia, a gente nos últimos 3 anos cresceu 1,2, 1,1, 1,1. A gente num trimestre só caiu 1,5, né? um por cento e Voltou meio um PIB. ano, né, Franklin? É, pois é. É claro que essa análise que eu estou fazendo aqui, o crescimento do PIB de um ano inteiro, ele tem uma representatividade maior do que o de um trimestre. Mas assim, só para ter Uhum. noção da magnitude que é. Essa performance se confirmando até o final do ano, nos 3 últimos trimestres do ano, aí nós teremos uma perda considerável, né? Com Mas certeza. assim, a gente não sabe. Mas assim, o Banco Central, os agentes financeiros do modo geral, né, quando considerados na média, chegam a estimar queda de até 9% em 2020, quando computar o ano inteiro, né? Isso eu Então, acredito né, é que você uma está falando pancada a nível Brasil. A a projeção nível deles é Brasil. É, 9%, né? E o interessante é. que tem uma questão interessante também, Frank, eu estava conversando sobre isso hoje com um amigo. Tem essa questão nacional, os 9% é a Uhum. média, né, de todos os estados. Alguns estados vão sentir mais e outros menos, né? Por exemplo, você Sim, vê, hoje eu estava vendo lá em Florianópolis, por exemplo, já está há 25 dias lá, sem uma morte sem por conta caso de de morte. Covid. Então, É. assim, isso permite com que o estado, com que o município, ele consiga voltar às suas atividades antes de outros estados. Por exemplo, aqui em João Pessoa, que é onde eu estou hoje, aqui em João Pessoa, na Paraíba, praticamente hoje nós estamos entrando em estado de lockdown. E aí já é medidas mais Uhum. restritivas e isso tem um impacto econômico, né? Embora a gente tenha visto um crescimento do e-commerce, de pedidos de delivery, algumas empresas conseguiram se rearranjar, mas não é a realidade do mercado, né? Talvez seja É a verdade. minoria, né? Eu resido em Fortaleza, né? E lá o lockdown cessou hoje. As atividades começaram a retomar, inclusive a Índice Consultoria abriu portas hoje, né? Ah, Mas bacana. eu pessoalmente estou na Serra de Guaramiranga, né? Então estou um pouco distante disso, estou em quarentena aqui. Eu estou no home office mesmo, né? E o que eu relato é que, apesar da volta gradual, ela vai ser muito lenta e está sujeita a haver mudanças, né, de retorno ao isolamento novamente, depois novo movimento de flexibilização, de forma que abrir uma empresa hoje e principalmente montar uma sociedade, ela está nesse contexto todo de dificuldades e de incerteza, né? E aí você imagina, eu como técnico posso falar isso à vontade, né? A dificuldade para se montar um business plan, né? Um plano de negócios, né? Porque é uma salada de coisas, uma sopa de coisas, tipo assim, ó, além dessa conjuntura incerta, né? Além disso, nós ainda temos a mudança de modus operandi, né? A mudança no regramento, né? Que regula, assim, vamos dizer assim, a operação das empresas com isolamento disso, essa atividade pode, essa não pode. Então, você, de repente, você até pode trabalhar naquela atividade que você está querendo colocar à sociedade, mas o seu cliente não funcionou ainda. Ou um Isso. fornecedor estratégico para você, ele não está no momento dentro do plano de retorno, né? Então você tem Isso. aí uma sopa de conjunturas que vão dificultar demais a montagem do plano de negócios, né? Que aí envolve, por exemplo, você pegar atividades como a minha, por exemplo, de consultor, completamente, que eu operava completamente de forma presencial com o meu time, Uhum. e agora eu estou fazendo completamente online. Isso em 30 dias. Teve que fazer toda essa mudança, né? Uma coisa que ainda assim, pessoalmente para mim, né, que eu tenho algumas dores nesse processo, porque é uma diferença de cultura muito grande, né? Então você vai É direto para o verdade. home office aí, né? Aí você tem o delivery, né? Onde você corta muito aquela sua relação pessoal que normalmente as pessoas gostam de desenvolver essa relação pessoal com o seu vendedor, né? Aí você Isso. corta, você não tem mais aquele contato mais objetivo presencial, né? Tem também uma aceleração assim de um dia para a noite, né? 30, 60 dias, a automatização das operações ela
atingiu um Teve que ponto que a gente não pensava que fosse acontecer nem tão cedo. Sabia que ia acontecer, mas que não fosse tão cedo, né? E ainda mais, né? Nessa questão toda da operação, doutor, ainda tem a questão dos cuidados sanitários, né? E a própria restrição à circulação das pessoas. Eu não posso, numa loja de shopping, que algumas já vão começar a abrir, ou num comércio de rua, ter todo o meu potencial, aquela loja cheia de gente aglomerada ali comprando no Natal. Você imagina quando chegar nessa época, o dia da isso. criança, como é que vai ser isso? Como assim, a loja de brinquedos que ficava assim, a gente não conseguia nem andar muitas Dia dos vezes. Namorados agora, dia 12 de Dia dos julho. namorados, dia das mães que passou agora uma data batida para o comércio. Né? Então, essas questões todas, elas se apresentam como uma, vamos dizer assim, uma dificuldade difícil de contornar em curtíssimo prazo do ponto de vista do planejamento. Sem contar que um bom business plan ele envolve estudo de mercado. E aí você tem uma nova dificuldade. Estudo de mercado para definir potencial de mercado, de consumo, de vendas, de receitas para aquele seu produto. Como é que você vai fazer isso hoje se o modus operandi que você vai usar ainda não é definido, não tá, é uma incógnita, né, no como vai ser. Então, Exato. os negócios estão todos assim, mais lá para o médio prazo, né, do que para agora. Agora, ainda nessa conjuntura toda, tem que se levar em conta que diversos segmentos se deram muito bem com a pandemia. Era isso Né? que eu. Isso, eu O tenho até um ponto setor, que eu queria acrescentar aí, mas pode concluir pois seu não, raciocínio. por exemplo, a venda de comida, né? Comida pronta e artigos de supermercado, farmácia, essas coisas cresceram demais as vendas, né? Motocicletas em algumas regiões do país, elas tiveram uma venda excepcional, né? Surpreendentemente. Só para dar um exemplos de alguns deles, né? Então, isso tudo dificulta a montagem do plano de negócio, que é crucial, né? Dificuldade para montar estudo de mercado, aí ele vai para dentro do plano de negócios, né? Para se transformar isso na operação, isso fazer a métrica toda dos resultados e tal, de como vai funcionar o negócio. E ainda nesse ambiente, né? Você tem que estar convivendo com uma mudança que está havendo na concorrência, todo mundo, né? Tipo assim, ó, eu estava vendo aí vários exemplos de empresas que faziam determinado produto ou serviço que mudaram a sua planta para produzir outras diferentes. Eu tive um cliente que ele produz fardamentos para as empresas, né? E nesse período teve que mudar sua linha de produtos para atender questões sanitárias e teve que incluir as benditas máscaras, os capotes, não sei o quê. Teve que Produção redesenhar também. uma série de processos e ainda por cima convivendo num ambiente que envolve muito home office na parte da gestão, né, distanciamento, problema de layout na fábrica, porque não pode ficar mais, o operário tem que ficar distante um do outro, aí como é que fica o fluxo do processo, quer dizer, todas essas variáveis sendo consideradas, doutor Torben. E mais, Ô, nessa junção das atividades, você tem também a soma de empresas que se complementam nesse processo. Né? Apareceu alguns cases aí de joint ventures que foram formadas agora, né? Corporações virtuais. Eu não posso fabricar por exemplo, o meu fardamento, vou fabricar agora a máscara, mas eu preciso usar a tua estrutura numa parte do meu processo aí, né? Eu vi até um hotel que mudou de função lá do Rio de Janeiro, né? Para, ao invés de hospedar as pessoas, ele ampliou a cozinha para vender comida no delivery, né? Então, muita gente assim, se a concorrência, reinventou. é, exato, a Era, era- concorrência mesmo, ela está mudando e aí essa sopa de variáveis todas gera essas dificuldades aí. E você tocou num ponto interessante, Frank, que inclusive eu quero deixar uma pergunta para você. Antes, eu queria só agradecer a presença aqui. José Nilson está aí nos acompanhando, Denise Chaves, é, Estevão Doaldo, Igor Rafael, Sônia Pinheiro, é, Pires Albuquerque, ele desejou boa noite, professor. Maiara Barros, Arthur Boa Nel, noite. nosso deputado Pedro Cunha Lima também está nos acompanhando aí. Vanessa Oliveira, Lucélia Bezerra, Gabriel entrou aí agora, Fábio Alan, sejam todos bem-vindos, pessoal. E aí, voltando Todos ao tema aqui bem-vindos. da nossa discussão, Frank, que é exatamente essa de formação societária, a gente vive uma crise inegável, né? Uma crise que é Uhum. sanitária e agora já está virando uma crise econômica. E aí, acho que eu até comentei isso com você da outra vez. Enquanto tem gente que chora, tem gente que vende lenços, né, na crise, né? Uhum.
Então, como a gente Exatamente. está abordando essa questão de formação societária e que você também tocou no ponto não somente de abrir empresas, mas empresas que estão se reinventando, né? Um hotel que está ampliando a Uhum. cozinha para vender, porque não tem como você hospedar ninguém, ninguém está viajando, né? O setor do turismo é fortemente impactado. Você acredita que Fortemente. tem espaço para abertura de empresas, Franklin? Como é que você enxerga esse cenário agora? Porque ao mesmo tempo a gente Tem. está vendo empresas que têm um trabalho em cima de um setor que é estável, mas que por uma questão temporária ele deu uma queda, mas que essa demanda vai ficar reprimida e que em algum momento vai voltar. Mas o cara, como não está faturando, ele não tem o fôlego, talvez, para passar, né? E aí a gente está vendo alguma Uhum. injeção de liquidez, eu estava lendo sobre isso, o próprio Banco Central está tentando proporcionar isso, acesso a crédito a pequenas empresas, microempresas, e empresas de pequeno porte, mas ainda não é algo que a gente está vendo, ainda as pessoas estão tendo dificuldade de acessar esse crédito. Então, tem algumas Verdade. empresas que por mais que viessem numa pegada bacana, estavam ali numa linha mais sustentável, esses 3 meses de faturamento praticamente vai custar aí a sobrevivência dessas empresas. Então, você acha É. que vai surgir a oportunidade aí para quem tiver capital, para quem tiver crédito, a, aproveitar aí um nicho desse aí que, que, que fechou as portas? Como é que você enxerga esse momento aí de pós-crise? Não, esse Abertura. momento, essas oportunidades que estão surgindo agora, elas devem ser aproveitadas, né? Tem muita gente que dispõe de capital, né? As incertezas estão nessa linha que eu estou colocando até agora, né? Mas muitos investidores estão com disponibilidade de capital, né? Eu penso, né? E aí vai uma crítica minha pessoal ao método, ao modus operandi da gestão do crédito para as empresas, porque eu tenho lido artigos, conversado com pessoas, eu tenho acesso a gente em federação de indústria, federação do comércio, essas coisas, e o índice é baixíssimo de pessoas que conseguem ter acesso a essas linhas de crédito que o É Banco verdade. Central tem anunciado. O termo correto seria de represar, né, empossar o crédito nos bancos privados, né, que são os operadores dos créditos do BNDES. Então, e os bancos públicos também, mas como eles têm o maior número, né, então eles centralizam, concentram essa informação, essa operação. Então, o que tem havido é um represamento desses créditos que não estão chegando. E esse é um dificultador da coisa, né? Porque o crédito, ele tanto auxilia na sobrevivência de quem está passando por esse momento e já estava aberto, mas também ele financia a abertura dos novos negócios. Daí porque a gente tem observado que está vendo muita gente está juntando as ideias, né? Ou alguém pegando capital e apostando na ideia do outro e tal, e está Isso. aparecendo uma leva, né? Daqui a pouco vai aparecer aí nas pesquisas do Sebrae, né? Enfim, das associações de empresariais, o efeito disso, né? Porque as pessoas estão diluindo o lucro, né? Apostando na soma de recursos, né? Para diluir o risco, aliás, né? Desculpa, e passar a empreender, aproveitando as oportunidades que são muitas dentro do ambiente da pandemia. Mas a pandemia também vai passar. E essa é também mais uma variável. Esse modelo se sustenta depois da pandemia, né? Sem contar que tem um detalhe, né? A sociedade ela se apresenta como uma possibilidade real, mas existe um outro dificultador também, que é como avaliar as condições em que se avaliam as competências, as possibilidades, né, das pessoas de sócios. Eu vi essa semana, tive acesso a um projeto de um de meus clientes, que está se associando com outra empresa, mas eles fizeram acordos à distância, né? Como a gente está conversando agora, né? E Uhum. como as pessoas que estão nos assistindo também estão distantes, e eles conversando, estão fechando o negócio todo assim online, né? Mas ele me confessava assim, poxa, eu estou fazendo esse negócio aqui, as informações são boas, as referências são boas e tal, mas eu não gosto de fazer negócio, sentar no olho, sem sentir a pessoa É, ali. Quer dizer, essa parte ela dificultou, né? Porque você ir visitar, conhecer, né? é Almoçar outra junto, coisa. né? É outra coisa. Tem outra dimensão. Então, isso também uma dificuldade a ser enfrentada, né? E também porque, muitas das vezes, fica difícil até, por conta da barreira cultural, especialmente para os cinquentões como eu, de você analisar perfil, compartilhar visão, essas coisas,
assim, para tratar de negócio, né? Para você dar uma aula, eu acho bacana, é bacana para você dar uma orientação para um cliente, conversar sobre um problema. Mas para você Exato. discutir negócio, Questão, sem ver o pé balançando lá na comunicação não verbal, sem conhecer o ambiente do... é também inclusive, uma ó, dificuldade. seu colega Pois não. Preston deixou um comentário aqui. O crédito está igual à orelha de freira. Existe, mas ninguém pega. Esse é um empresário lá de Mossoró, que foi nosso cliente durante um bom tempo, gente muito boa. Mas ele está falando disso realmente, né, da setor da construção civil. Um grande abraço, Einstein. Então, além disso, é, existe também uma outra questão, que, por exemplo, avaliar bem as oportunidades de negócio, né, que possam competir com as oportunidades de investimento. Os juros estão muito baixos, a remuneração das aplicações tem caído, né, isso é fato. Cada vez tem menos opções bacanas de investimento por parte de quem tem dinheiro líquido, capital líquido, mas como fazer nesse jogo o bypass aí, né? O mudar aqui do investimento no papel, um fundo, para tirar esse dinheiro e colocar na atividade empresarial comum, né? Sem contar também que as restrições que o crédito bancário tem colocado para o mercado, elas estão impedindo que se possa fazer aquela dosagem entre o que é meu e o que é do banco, para você arriscar uma parte só do seu e botar o banco na brincadeira, né? Que é uma Isso. composição financeira inteligente, né? Eu particularmente advogo que se você tem capital, mas tem crédito, e o seu custo do capital for menor do que o do banco, for maior do que o do banco, você prefira o capital do banco, né? Que tem um custo menor, é o que você vai utilizar no seu negócio, no seu empreendimento, que ele vai trazer mais retorno. E Então, vinha nesse sentido, Frank, a gente vinha caminhando muito bem, né? A taxa de juros, a Selic, inclusive agora o Banco Central baixou recentemente novamente a uhum, taxa de juros. Assim, para quem tinha, até para como você falou aí, até para quem tinha capital, estava valendo a pena você pegar emprestado no banco, né? Você estava aí sim, conseguindo acessar aqui, a gente usa muito o Banco do Nordeste, por exemplo. Tinha linhas de créditos aí para microempresas, para empresas de pequeno porte, a uns juros assim baixíssimos no ano, né? verdade. Agora, com essa crise, os bancos se retraíram, né? Porque tem dinheiro, o pessoal está com dinheiro, mas está com receio grande de distribuir no mercado, porque a gente não sabe avaliar quem vai ter condições de sobreviver, né? Embora a gente esteja falando Uhum, de formação societária, é arriscado muito, como você falou aí. O cara abrir um negócio agora numa crise dessa, né? É sim. muita coragem, né? Eu queria só É. deixar um abraço aqui para os nossos amigos que entraram aí, ó. Elementos Farma, Gervásio Farias, Fabinho Laer, Daniel Tagino, grande empresário aqui, Raná Uhum. Ferreira, Marcílio Ximenes deixou um legal aí. Parabéns pela iniciativa, Daniel Tagino. Professor Felipe Negreiros, grande advogado também. Seja bem-vindo, professor. Márcia Alves e Well Rocha. E aí, continuando, você estava falando, Franklin? Assim, ó, mas nessa questão toda, é importante que eu registre, que eu diga que nessas questões todas, a oportunidade de empreender, ela é sempre deve ser sempre aproveitada, né? Por quem percebe, né? Porque há o risco do negócio, mas o risco é também de ganhar e de se dar muito bem, né? E Isso, eu é. reputo à sociedade uma forma inteligente agora, principalmente nesse momento, de você diluir risco, somar forças para poder aproveitar essas oportunidades. Mas, assim, o grande segredo da sociedade é você pensar assim, ó, como é que eu vou entrar na sua sociedade e como é que eu vou sair dela? Eu tenho que saber como é que eu vou sair da sociedade no momento em que eu estou entrando. E aí é importante que tudo esteja registrado, né? Que além do contrato social bem elaborado, com a devida assessoria jurídica, que hoje não dá para se fazer mais nada sem o apoio de uma boa assessoria jurídica. Se você puder Verdade. também ter uma boa assessoria econômica que te ajude, né? Contábil, que te ajude a desenhar o modelo, interpretar a situação tributária, enfim, a parte trabalhista ainda é importante para se considerar que ainda tem muitos custos agregados a ela. Com certeza. Mas é importante, acima de tudo, que você tenha o acordo de sócios, né? Para regular bem
aquela carta que você define bem os papéis dos sócios, os limites, você vai no detalhe da gestão, define os papéis e como vai se dar a saída, em que condições a saída pode acontecer e como ela deve ser procedida lá na frente. Numa Isso. sociedade, quando vai começar, todo mundo, a ideia é bacana, vamos aproveitar, e a gente vende até a mãe para botar um negócio, não pensa que isso pode dar errado, né? Não pensa que no meio do negócio, aquele seu sócio que agora é bem intencionado pode mudar de ideia, mudar de atitude, né? Não pensa que lá Exato. na frente vocês vão enfrentar uma bifurcação de objetivos, né? Eu quero ir para essa direção, meu sócio quer ir para aquela, e nós temos um entrave aí, um conflito, e isso pode resultar no final da sociedade. Então, isso tem que estar definido, assim, esse jeito de sair tem que estar definido na porta de entrada da operação da Exato. sociedade. Porque se isso não for feito, dificilmente a sociedade vai ser uma experiência bacana. Se depender só do acaso, aí o risco é quase total. É. Eu queria acrescentar uma informação bacana, Frank, que é o que a gente vê muito na prática é um contrato social bastante enxuto, tem uma disposição ou outra falando com relação à morte dos sócios, como é que vai funcionar, se vai entrar os herdeiros, se não vai, e acabou. Né? Às vezes o pessoal se esquece de fazer um documento que é muito importante. Porque como é que funciona, né? Você sabe muito bem disso, Uhum, mas aí, querendo informar o pessoal que não sabe, que está nos acompanhando aí, você tem um contrato social que vai regulamentar ali a estrutura da empresa e vai trazer alguns dispositivos de como a empresa tem que se relacionar para fora. Mas existe um segundo uhum, documento que você falou que é muito importante, e esse já é mais uma questão interna corporis da empresa, que ele vai regular a maneira como a sociedade, os sócios, eles vão se comportar, os seus limites, como é que deve acontecer se tal fato vier a ocorrer, um limitador de distribuição de lucros, como é que vai se dar uma eventual saída de um sócio, uma apuração de haveres. É aquela questão que assim é chata de se discutir, mas é melhor você discutir na paz, porque quando você deixar para discutir isso, quando já estiver pegando fogo, aí é muito mais difícil, né? Às vezes o pessoal ah, nem tenha dúvida. né? A indisposição entre os sócios às vezes já chegou num patamar tão grande, né? Que às vezes o interesse passa a ser prejudicar o outro. Se o cara vai ficar no negócio, então o cara vai ali tentar destruir a marca, prejudicar a relação com o fornecedor, com o cliente. Então, assim, quanto mais preto no branco, né? O combinado realmente não sai Uhum, caro, né? não sai caro, é isso. E aí, assim, a gente falando um pouco a gente começou até agora sobre a formação, né, da sociedade, e eu queria dar esse fechamento assim, nesse aspecto, na minha opinião, reforçando o papel relevante da constituição de sociedades, né, e que a sociedade pode ser, inclusive, entre pessoas jurídicas, formando lá as corporações virtuais, ou a joint venture, né, enfim, pode ter diversos formatos e o formato vai depender do nível de segurança, de relacionamento, do casamento operacional, da distribuição de responsabilidades, né, perante o mercado. Enfim, essas questões todas têm que ser ponderadas porque a sociedade ela pode ser sim uma excelente alternativa nesse momento de anormalidade no mercado. Mas eu queria entrar no assunto de solução, porque, como eu estava falando de jeito de sair, né? Essa saída que normalmente as empresas, alguém lá atrás fez um contrato, redigiu um contrato, e aí de lá para cá todo mundo faz Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não sei se você concorda comigo, doutor, mas eu Concordo vejo 100%. tantos contratos sociais que são só Ctrl-C, Ctrl-V um do outro. Às vezes tem até o nome da empresa anterior, tem que corrigir lá, porque senão a junta não registra. Enfim, mas alguém fez um contrato lá, Ctrl-C, Ctrl-V, e pronto. E as pessoas usam somente ele, esquecem de fazer o acordo de sócio, né? Que é fundamental também, tem tanta validade, tanto operacional até como jurídica, né? Até onde eu sei. Mas essa saída tem que ser pensada, né? A dissolução, não deu, então vamos parar a sociedade. E essa dissolução ela pode se dar em duas linhas. Ou ela pode ser total, encerra tudo, o negócio fecha as portas, né, de mata a empresa realmente. Ou ela pode ser parcial, com a saída de um ou mais sócios, contanto que os que continuarem no negócio, eles possam operar e fazer aquela operação funcionar, né? Então, assim, eu até
tentei elencar, e vou fazer isso aqui para os que estão, as pessoas que estão nos prestigiando agora, Uhum. algumas causas assim, muito comuns de dissolução que a gente não pensa na hora que vai entrar no negócio. Por exemplo, a morte do cotista. Essa está no Ctrl+C, Ctrl+V lá do contrato social, mas ela basicamente diz, que você, os herdeiros sucedem aquele cotista na sociedade, pronto. Né? Não tem nenhuma outra contingência, nenhuma outra circunstância Alternativa. que possa ser considerada. E às vezes você tem um sucessor inapto, né? Um sucessor que está entrando no negócio por força dessa sucessão, sem condição cadastral, por exemplo, que você pega uma empresa limpinha, bacana, e agora tem um novo sócio que não tem condições cadastrais de estar dentro do mercado, e aí ele acaba, como se diz no jargão popular, sujando o CNPJ da empresa. Né? Então, a morte do cotista deve ser pensada na entrada na sociedade. E, assim, isso até é uma questão de responsabilidade que cada um dos sócios tem perante a sua própria família. Né? Uma outra questão é que de dissolução de sociedades passa pela expulsão judicial, né, do sócio. Aí é bem A sangrento, sociedade... né? É sempre muito sangrento Aí, essa aí. aí, essa é, mas ela é real, né? Eu já vi diversas vezes, né? Como o senhor sabe, eu também trabalho como assistente técnico judicial, como perito judicial, né? Trabalho muito nessas questões aí do tipo, e eu vejo com uma certa frequência esse tipo de problema, né? Da Uhum. dissolução, só se querem expulsar outro, enfim, aquela coisa. Porque existem, quando o acordo de sócio está bem definido, essa expulsão aí do sócio infrator, ela acaba sendo fácil, né? Fácil, Isso. aspas, eu estou usando uma expressão que agora não me veio outra na mente, mas ela passa a ser fácil porque você colocou as condicionantes todas para uma situação de expulsão de um sócio, né? E Justas essas causas, condições né? envolvem não só... Hã? Você pode elencar num jargão Sim, trabalho, justa causa, né? Circunstâncias ali que isso, foram praticadas por um sócio, tá ali exatamente. Você substituição. elencou lá as infrações todas que ensejam essa saída e também o que é que ele vai levar do negócio, né? Aí vai sair, mas ele aportou no início, vai levar alguma coisa agora, enfim, o que é que tem que compensar, tem déficit e tal, enfim. Uma outra dissolução também que pode acontecer é porque perdeu o objeto, né? O produto, o serviço que a empresa opera, não existe mais. Pense, por exemplo, no caso, a Kodak, né, que as máquinas fotográficas, primeiro da força que era antigamente, a Xerox, né? Pois é, exato. Esses tipos de negócio, A o SPE, né, CD, né? que é muito Hã? utilizado aí no meio da construção civil, a sociedade de participação A específica, né? SPE. Você Sim, forma uma sim, demais. sociedade ali para construir um empreendimento, depois de construído, se dilui ali automaticamente aquela sociedade, né? Então seria Exatamente. mais Então, uma maneira interessante aí de dissolução, né? Essa, uhum, essa aí é que é interessante também haver um acordozinho bem definido de sócios. Geralmente o pessoal uhum, que faz da construção civil, eles têm um cliente seu aí da usa construção muito, civil, usa muito, é. e aí às vezes a responsabilidade, por exemplo, da construtora, ela permanece aí por 5 anos depois do imóvel, por algum problema, alguma Uhum, coisa. Então, quanto mais amarrado você puder deixar isso, né? É a melhor coisa que você faz para evitar um problema lá na frente. Então, o acordo de sócios, como você está dissertando aí, é fundamental, né? Às vezes o pessoal deixa passar, mas quem já é um pouco mais rodado aí, já teve problema com isso, já pega ali, já faz. Qualquer sociedade que ele vai abrir já se preocupa com isso, mas assim, a gente não vê tanto na prática as pessoas dando a devida atenção para isso, né? é porque o planejamento inicial não levou em conta todas as condicionantes do negócio. Daí, no encerramento da sociedade, por algum motivo, algum desses que eu estou listando, ele pode ficar mais difícil, porque não tem nada de parâmetro, não tem nada ajustado antes. Né? E aí vai valer a lei, o processo e tal, enfim. Bom, tem também a questão do encerramento do período aí que o senhor acabou de falar, usando o exemplo da SPE, e tem também as empresas, as sociedades que têm por finalidade operar alguma concessão também têm prazo, né? Porque Isso. a concessão ela pode não ser renovada. E aí a empresa perde o objeto também, que encerrou a concessão,
ela perdeu o sentido, né? Exato. Mas aí, essas possibilidades, tem mais possibilidades de repente, né? Eu só anotei algumas aqui porque para a gente ter uma noção do que é que acontece e como isso deve ser pensado lá atrás, né? Para cada situação dessa, é possível pensar uma solução na montagem da sociedade, na criação dela. Quando isso acontecer, o que deve ser feito, né? E aí, Franklin, dentro dessa questão de saída, estratégia de saída, não necessariamente uma dissolução, mas um sócio que está. Seria uma dissolução, um sócio que está deixando aquela sociedade, né? Você Parcial. também, você também fez mentorias para algumas startups, né? A gente vê, assim, eu vejo esse novo empreendedorismo voltado nesse setor de startups. A mentalidade do pessoal já tá, me parece, que é voltada nesse sentido, né? O cara tem ali uma ideia, ele vê ali um Uhum. problema, ele quer resolver aquele problema de uma forma inovadora, trazendo um produto, um serviço bacana que não existia no mercado, ou se existia, ele está trazendo inovação na maneira de prestar aquele serviço, aquele produto. E aí ele abre um startup, mas muitas vezes a mentalidade desse pessoal é escalar o negócio. O cara vai validar aquele modelo de negócio dele ali no mercado, vai conseguir um cliente, vai conseguir consumidores naquela área, mas muitas vezes esse pessoal já está pensando em depois lá na frente vender, depois que a empresa está grande, né? Que aí é quando você realmente, o empresário, ele ganha dinheiro pro labore, né? No lucro ali, principalmente no final do ano, mas é uma É maneira verdade. também, se o cara não for muito apegado ao negócio, o cara ganha às vezes muito mais dinheiro vendendo, né? Passando para frente Uhum. as cotas que ele Sim. tem. E aí esse pessoal já está mais antenado com isso. Eu tenho essa impressão. E aí Sim, sim. a gente vinha conversando sobre isso também na nossa última conversa, no sentido de que as empresas antes elas nasciam e tinham vocação para serem praticamente eternas, né? Empresas de uma, de Uhum. duas, de três gerações. Hoje a gente vê pessoas que entram numa empresa, mas que vão às vezes só prestar um serviço ali, construir um software, depois já vai para outra empresa. Então, assim, no sentido de que carreiras hoje não são, os empregados eles não vão passar muitas vezes o resto da vida ali se aposentando em uma empresa. E também Verdade. os sócios de uma empresa não necessariamente tem que ficar ali dentro daquele negócio o resto da vida, né? E aí, como Uhum. hoje os negócios são perenes, então se você quiser passar para frente, ainda mais importante o cara estar pensando numa estratégia de saída aí, para que lá na frente ele não seja Sim. prejudicado, né? Só receba, Sim, por sim. exemplo, o que ele aportou ali no início e bote mais outro critério aí para faça um valuation bacana, né? Uhum. Na hora É isso. de avaliar o quanto é que está valendo aquelas cotas dele em valores de mercado, e aí ele não ser prejudicado, né, nesse momento, né? Sim. Essas questões precisam estar previstas, como a gente já falou, né? Mas assim, você falou no valuation aí, ele é na nossa opinião, uma peça obrigatória na dissolução, né? E que, inclusive, deve estar previsto no acordo de sócios, né? De repente, até ser uma cláusula no contrato social, porque na hora que você vai fazer a dissolução, a valoração patrimonial do negócio pode estar muito abaixo do que o negócio de fato vale, né? A gente até na última live discutiu sobre o negócio, né? Sobre o que é Isso, negócio e o que é empresa, né? foi E isso. o negócio, ele pode gerar, pode ter mais valor do que o valor patrimonial. O que é valor patrimonial? O valor residual lá. Você tem os ativos da empresa, o passivo, e aí lá sobrou o patrimônio líquido dos sócios, e esse é o valor residual. Né? Porque você tirou o que a empresa tem de haveres, conta o que tem de deveres, essa é uma conta muito comumente feita. Mas você não valorou, não precificou o negócio em si. E o negócio vale mais dinheiro do que essas coisas, né? Do que esses bens aí, todos que a gente está falando. Claro que depende isso do estágio em que a empresa esteja na sua vida, né? Na sua vida operacional, vida de mercado. Mas o valuation, ele vai definir, assim, quantificar quanto é que vale o negócio, né? E vai ajudar a resolver o problema do quantum, né? Cada parte vai levar na sociedade quando ela for dissolvida, ou social ou totalmente, né? E aí, é, claro que quando ela for dissolvida totalmente, o valuation talvez não valha muita coisa se você for descontinuar
e for passar, e se o negócio tiver alguma coisa que pode ser vendida, como uma marca, por exemplo, né? Um valor abstrato, enfim, ele pode ser aplicado, né? Só fazendo esse reparo aí. Isso. Mas na parcial, o valuation é crucial porque você valora o negócio. E você faz isso de forma técnica e, de certa forma, tranquila, né? Nós temos três grandes métodos para fazer isso, né? O primeiro é o dos múltiplos, né? Onde você compara indicadores de empresas ali que se podem comparar com a empresa que está encerrando ou está dissolvendo a sociedade, aliás, né? Esses múltiplos vão ajudar a dar uma referência de valor para estipular qual o valor do negócio e daí aplicar os percentuais das cotas societárias estabelecidas no contrato social. Também tem a questão dos fatores de risco, que são um outro método, né, onde você vai levar em conta a aplicação de fatores de risco, como o próprio método está dizendo o nome, em cima do valor que você, de repente, apurou com os múltiplos, né, levando em conta o estágio do negócio, se está no começo, se está no meio ou no final do ciclo desse negócio, a reputação que a empresa conquistou, né, isso é uma coisa Isso. interessante, né? A reputação é um Isso. fator importante na precificação de um ativo. Ô, A Franklin, e tecnologia que ela você, utilize. como é que você avalia como é que você precifica essa questão da marca? Como é que o consumidor encara a capacidade dela de gerar dinheiro, de gerar novos negócios? Como é que a gente consegue trazer para dinheiro uma marca? Ou a gente não, ou você acha que é muito difícil isso de Não, assim, valorar, de precificar? doutor, pode até parecer difícil, mas na prática não é. Porque assim, se o ativo, né, que é a marca, né, se ela faz parte de uma sociedade que tem cotas na bolsa, a precificação está lá, Isso. né? Mas Uma se a sociedade marca limitada. é um ativo é uma sociedade limitada, então você tem que aplicar os métodos, né? Tem que fazer a pesquisa de notoriedade, por exemplo, para avaliar o quanto ela é conhecida, né? Tem que avaliar também o tipo de cliente que identifica a marca, qual o volume, o valor agregado que a marca representa para as pessoas. Isso tudo sai de pesquisa, né? Faz a pesquisa de mercado Uhum. para se fazer a definição do valor da marca. Tá? Uma marca vale pela sua notoriedade. Ela vale por isso aí. Né? A questão da tecnologia também, né? E já continuando os fatores que eu diria de risco, né, que é o método de fazer o valuation, né, a tecnologia que a empresa usa, hoje isso é um fator primordial, porque a tecnologia, Isso. ela rapidamente, ela aparece e some, né, e aí isso é um fator que é preciso levar em conta, que tecnologia está sendo usada no negócio. Uma outra também é a questão da competição, né, um negócio que tem muita competição, ele vale mais ou menos do que um negócio que tem pouca competição, né. Existe em Isso. economia um troço chamado grau de monopólio, que vai um pouco nessa linha aí da competição, né? Aquelas que têm um maior grau de monopólio, elas têm a chance de ter um valor maior do que as que têm um baixo grau de monopólio. Existe também a expectativa de saída lucrativa. Ó, esse fator de risco é crucial. Então, quem está entrando em sociedades hoje precisa fazer esse tipo de análise, né? Peraí, esse negócio que eu estou entrando agora, qual a expectativa de saída lucrativa que eu tenho dele? Será que eu vou sair ganhando dinheiro ou sair perdendo? Então, se a minha chance de empatar é grande, talvez não valha a pena fazer parte desse negócio. Né? Se a chance de só empatar. Então tem que ser uma chance de Isso. ganhar, de acumular recursos. Né? E o último e mais conhecido dos métodos, né? Por sinal, um método que eu gosto demais de utilizar, é o método do fluxo de caixa descontado. Né? Que ele é possível de se aplicar na maioria dos valuations que são feitos. Né? E aí nada mais é nada menos do que fazer uma projeção do fluxo de caixa operacional da empresa, e isso decorre do planejamento comercial, da expectativa de negócio, do planejamento estratégico do negócio, né? E descontar isso aí alguma taxa de risco associada, para achar esse VPL aí, que é o valor presente líquido desse fluxo de caixa. E uma vez definido esse valor do fluxo de caixa, nós temos aí o valor do negócio, porque o negócio vale o que ele é capaz de gerar de caixa. Ô, Franklin, e nesse cálculo você leva em consideração uma projeção de quanto tempo para frente? 3 anos, 5 anos? Qual é o valor que você geralmente, quando você está fazendo esse valuation, utilizando esse critério do fluxo de caixa, você bota quanto tempo para frente de projeção? O que é que você acha que o Bom, mercado aposta? Ou varia de é, negócio para negócio? não pode ser menos de 60 meses, de 5 anos, não pode ser menos que isso. Mas eu, particularmente, eu sempre gostei de trabalhar com um intervalo ali em torno de 10 anos, de 120 meses.
né? Porque você tem uma amplitude mais relevante. Existe uma variável chamada perpetuidade no cálculo do VPL do fluxo de caixa, que ele tenta trazer para agora o valor de períodos lá no futuro, né? Porque, a gente já conversou sobre isso, numa outra live, inclusive, o negócio não é montado para ser fechado, né? A não ser que seja um SPE, né? Uma coisa, mas a construtora que abriu o SPE com um investidor, ela não vai continuar independente. O SPE é só transitório ali, mas o negócio é montado para ficar indefinidamente. Então, essa perpetuidade que ela tenta capturar dentro da projeção de fluxo de caixa e dentro da estratégia do negócio, quanto é que vale esse fluxo perene, né, perpétuo de recursos, somado a ele, o valor presente desse ciclo de curto prazo, de médio prazo que eu falei, de 5 anos, 10 anos, sei lá, né, de longo prazo, na verdade. Né? Trazendo esse valor para poder formar o valuation do negócio nesse método do fluxo de caixa. E aí, o que se tenta capturar é a geração de valor, né? Quanto de valor vai ser gerado pelo negócio, e é isso aí que vai servir de base para a gente montar e definir o valor que vai ser aplicado ao negócio, a precificação do negócio propriamente dito. Eu tenho muita simpatia, sabe, Frank, com saída de empresas. Assim, eu não sou empresário, tenho seus pontos positivos de não ser, os seus pontos negativos, mas olhando de fora, às vezes, assim, porque às vezes trocando ideia com alguns clientes, e aí eu vejo assim, putz, às vezes eu vejo assim, o quanto seria interessante para um cara que tem uma oportunidade já numa empresa maior, de um porte mais bacana, já consolidado, o cara vender a empresa, passar para frente, a depender da forma que vai ser vendida aquelas cotas, o cara vai botar muito dinheiro de uma vez no bolso do cara. Sim. E aí o cara, às vezes, já tem o maior patrimônio que ele vai ter na vida dele no mundo empresarial, que é o know-how. O cara já batalhou, já sofreu tudo que tinha para sofrer numa empresa, então o cara aprendeu a administrar, aprendeu os meandros. Então, um segundo negócio que ele vai abrir, ele já sai na frente do que outras pessoas. Sai na frente, primeiro porque ele vai ter muita grana no bolso, vai ter bala na agulha para já começar um negócio em outro patamar. Então ele já sai de uma estrutura bacana, ele já entra com mais agressividade do mercado. E o segundo, que ele já traz esse know-how dele, né? Já conhece muita gente, às vezes já conhece uma rede de contatos bacana, já tem um network ampliado, já sabe como é que funciona, onde é que o nó aperta, quando é que ele tem que segurar. Então, em alguns casos, assim, se você for um cara desapegado, putz, eu vejo com simpatia, sabe, Frank? Essa dissolução, ele pega ali aquele seu negócio, já abre outro, um valor mais baixo, bota uma boa quantia no bolso, bota para render esse dinheiro, e só uma parte desse patrimônio que ele pegou, ele aporta em uma nova empresa, sabe? Eu penso dessa forma. Você acha que isso é interessante? Como é que tu enxerga isso aí, Frank? Eu tenho a impressão que isso está sendo uma realidade mais comum hoje. Eu enxergo, doutor, como sendo um pensamento racional, né? Porque se você pensar direitinho, por exemplo, o método valuation aqui, ele vai trazer para hoje tudo que o cara ganharia lá na frente com o negócio, né? Vai trazer a preços de hoje e vai receber esse dinheiro hoje na venda para um terceiro. O terceiro que compra tem que certamente estar vendo uma oportunidade nesse negócio. Daí a decisão pelo investimento. Para quem recebeu esses recursos vendendo o negócio, com essa experiência, essa expertise toda, ele vai poder realmente fazer um segundo negócio que necessariamente não seja no mesmo segmento, que aí não tem sentido, né? Nem para quem vendeu, não vai aceitar comprar um negócio que possa ter o concorrente com o ex-dono da sua própria empresa. Não, isso não rola, né? Você tem contrato que protege. Daí porque também na dissolução societária eu recomendo e aconselho que se tenha um bom assessor jurídico, um bom advogado, para poder cuidar desses detalhes que são muito importantes, né? E também contar, se puder, com assessoria econômica para ajudar a definir bem, fazer um valuation legal, fazer também uma auditoria nos registros contábeis e gerenciais da empresa, para poder se acercar que, de fato, uma vez rescindido aquele contrato, feita aquela dissolução, não hajam depois resíduos a serem
ainda passivos de serem honrados, né, por quem sai da sociedade, né? Então é importante que se faça isso com ata, com registro, com tudo, né? E outra Você situação falou, também, você falou outra uma questão situação também, interessante. ah, Só para acrescentar isso que você falou da questão da importância da auditoria, né? uhum, Porque tem muita coisa que olhando a olho nu, você não vai enxergar. O cara não vai enxergar. Às vezes um problema trabalhista, um passivo trabalhista que só vai explodir daqui a 2 anos. Tá ouvindo aí, Franklin? tô ouvindo, sim, tô ouvindo. Pronto. Um passivo trabalhista que só vai explodir daqui a uns 2 anos. Às vezes o cara está utilizando uma marca que já tem registrado e o cara ainda não Uhum, requisitou, ou até mesmo o cara não vinha pagando direito os funcionários dele, tinha algum imposto que ele estava pagando indevidamente, e um camarada que estava vendendo a empresa, o cara está entrando ali, não fez uma auditoria bacana, não contratou um profissional bacana, que tem conhecimento de como identificar esses pequenos detalhes que não são tão visíveis, né? E aí essa bomba uhum, explode lá na frente. O pessoal tem feito muito a utilização de escrow account, seriam aquelas contas sim, garantias. O cara comprou uhum, ali, beleza, eu vou te comprar essas cotas, 30% dessa sociedade é tua, a gente avaliou isso aqui em 100 mil, esses 30%. Só que eu estou vendo aqui um riscozinho de um passivo de 30, então tá aqui, vou deixar fechado esse passivo aqui. Se ele não explodir daqui a 2 anos, é teu. Aí, se sim, explodir, eu já vou abater aqui para pagar esse passivo que a gente está avaliando hoje, né? E aí tem um uhum. colega seu, Franklin, que ele seja um colega seu, Glaicon Souza, disse, você está falando de investidor. Eu acredito que ele está se referindo a quando eu estava falando de sair da sociedade. Não sei, Uhum. acho que foi isso que mandou essa mensagem mais cedo. Ele só, Deve ter sido isso. né? Fazer um Uhum. contraponto que não possa ser que sim, possa ser que o cara seja um investidor, mas eu não estava me referindo ao investidor. Eu estava me referindo ao sócio administrador mesmo. Aquele cara que administra um negócio, Uhum. ele tem um know-how e ele é também sócio do negócio. Então, assim, em Uhum. alguns momentos eu vejo com simpatia o cara que construiu um patrimônio bacana, uma empresa sustentável, que tem interesse de outras pessoas em comprar, o cara vender essa empresa, botar uma boa quantia no bolso e viver uma parte de renda, né? Que não tem nada de Sim, ruim nisso, né? O tem cara tem não, uma tem não. rendazinha bacana passiva aí, né? E aí Uhum. faz um aporte em uma outra empresa. E tem uma pergunta aqui para você, Franklin, de Well Na Hoffman. verdade, pode falar, doutor. Qual a frequência ótima para se fazer essas auditorias? Bom, numa sociedade, eu entendo que no mínimo uma vez por ano você tem que fazer uma auditoria, né? Para checar as movimentações, né? Ainda mais se assim, se a sociedade tem definido os papéis, assim, alguém cuida da operação, alguém cuida do financeiro, alguém cuida do suprimento, então você tem alguém cuida do comercial. Se essas pessoas estão com papéis definidos e distintos, é importante que haja auditoria para sempre dar um respaldo, né? Para que não seja não se tenha o risco de surpresas no eventual fechamento de período analítico aí, de análise do mercado, enfim, né? Ou numa venda você ter surpresa, descobrir que e ter surpresas agradáveis do tipo, né? É importante nesse processo também, doutor, a consulta aos órgãos públicos, né? Ver a questão tributária da empresa, como é que está, as certidões, os passivos trabalhistas e tal, Isso. fazer esse tipo de análise e também a análise cartorial, né? Cartoriais, as análises cartoriais, ir lá verificar nos cartórios o que é que tem, Protesto. tal, como é que está o CNPJ, tudo isso. Esses são cuidados. Daí porque eu já recomendei, é necessário que na dissolução societária também a assessoria jurídica, a assessoria econômica, ela esteja presente, a contabilidade, né, nesse processo, porque ele é um processo que é econômico. Ele não é só um processo garantista, ele é econômico. Muita gente, às vezes, faz um bom negócio de venda numa empresa, depois tem que voltar pagando coisa porque não pensou, não definiu isso, não amarrou antes lá. Aí ele Exato. tem, na verdade, uma perda, quando poderia apenas sacramentar aquele ganho que teve.
né? Então, são cuidados que têm que estar previstos na entrada, para poder a saída se dar bem, de forma bem conduzida, né? E em acontecendo de fato a dissolução, sendo necessária a saída, ela seja cercada de cuidados que mitiguem a possibilidade de perdas, né, para quem está saindo, para alguma das partes aí, independente de quem seja. Exatamente. Então, a gente está praticamente já se encaminhando aí, passou muito rápido o tempo aí, Uhum. Franklin. É Temos aí ligeiro. quatro. Nem comecei a falar ainda. Temos 3 minutos aí para encerrar essa conversa. Já é a segunda que a gente faz, né, Franklin? Vamos tentar manter aí Sim. essas nossas conversas aí, sempre trazendo temas bacanas aí. O primeiro a gente falou sobre aquela questão das empresas familiares, né? Entramos hoje já numa questão de formação de solução. Acho que um tema Uhum. bacana para a gente trazer na próxima conversa, Franklin, seria de Sim. recuperação judicial, de falência. Eu acho que é um tema bacana também, né? O É. que é que você acha? Eu acho maravilhoso. Pode contar comigo. Já está aceito o Pronto. convite. Tem o pessoal aí que está nos acompanhando, Essa tá aí é a minha interessado. praia, viu? Eu vivo envolvido nesse tipo de questão também e participo, inclusive, como administrador. E isso é importante, né? É uma coisa importante porque é também uma saída, né? É uma saída. Eu falei É, lá nas causas de dissolução, a falência é uma delas, né? Mas quando tem a falência, hoje em dia a legislação está muito assim preocupada, doutor Tobin, em manter o negócio funcionando, né? Se pensa principalmente no papel social que tem uma empresa, né? Os verdade. empregos, né? A produção, a satisfação das necessidades da coletividade, a geração de Isso, impostos, né? Então, o isso. suprimento mesmo, né? Daquele produto ou serviço. Então, há um cuidado para que se dificulte o fechamento, né? E o mecanismo da RJ, que é a recuperação judicial, ela se apresenta como uma forma de você manter a empresa, né? De você manter esses empregos e tal. Existe aí todo um custo para outra parte, né? Para os fornecedores e credores de quem está em recuperação judicial, mas esse é um assunto lá para a gente tratar nessa eventual Exatamente. nossa nova live, que aí eu estou entrando na Exatamente. minha aqui, eu vou começar a falar aqui sem parar e já viu. Nosso tempo para. Pois então, eu queria agradecer a você por ter aceitado o convite, Franco. Mais uma vez, uma conversa sensacional, muito bacana, questões muito boas Obrigado. aqui. Queria agradecer também a Uhum. presença aí do pessoal que nos prestigiou, Glaicon, Well Rocha, Glória Filgueira, que entrou aí para nos prestigiar, Ozelira, e o restante do pessoal também, muita gente passou por aí. Essa live ela vai ficar disponível lá no canal do YouTube da gente. Já é a segunda também que a gente está colocando lá. E se você se interessou aí, Uhum. compartilha com o pessoal e deixe seu comentário aqui embaixo. Valeu, pessoal. Valeu, Franklin. Até semana que vem. Um abraço grande, doutor Tobin. Um abração. Valeu, um abraço. Até logo a todos.